Bom, gente, eu tava vendo agora há pouco o lançamento da nova camisa do Clube do Remo, né? Aquela. Raul, algum nome aí que é esquisito, tá? Mas a camisa tá belíssima, que remete aos anos 90, né? Como vocês sabem, quem viveu essa boa época também. Eu acho que o Clube do Remo teve vários anos com várias décadas que foram assim bem gloriosas pro nome do nosso clube, né? Eu, principalmente, relembro bem a década de 90, pentacampeão paraense, o Tabu, jogos na França, o Clube do Remo jogou um torneio na França, como vocês lembram. O tempo do torneio início também, como tinha uma certa hegemonia ali do Clube do Remo, eu me lembro que eu estava período escolar ainda, né? E a gente se encarnava sobre vai ser rebaixado, Série B e tal. Naquele tempo nós só pensávamos em Série B naquele período, né? Eu me lembro muito bem que eu estava ainda no ensino médio. E de lá pra cá foram longas caminhadas e aí de vez em quando a Volt lança algumas coisas que faz a gente relembrar. Cada uma no seu tempo, inclusive aquela branca lá, que era aquela do início de tudo quase, né? Também remete a várias lembranças, né? Uma belíssima camisa pra gente lembrar. Às vezes eu tava escutando agora há pouco, tá? Sobre misto, né? Inclusive nós tínhamos um time aqui em casa chamado Misto, acho que o Juan lembra muito bem, né? Que é o nosso amigo do canal aí. É... E aí, né, eu tava vendo o rapaz falando lá sobre os mistos, né? Torcedores mistos. Aí ele criou uma tese, tirada não sei da onde, não sei se alguns concordam ou se discordam, que ele diz que só se criou o torcedor misto em determinadas regiões do país, que é aquele torcedor que torce para dois clubes, né? No caso, um clube da sua região e um clube do sul, um melhor clube, ou quem torce para um clube europeu também, né? Tem várias vertentes disso aí. Aí ele diz que só torcem porque os clubes da região não tinham um determinado é, aparecimento da imprensa, né? E eu fiquei pensando nisso, aí eu disse, mas eu via naquele tempo, sim, na Rede Globo, os melhores momentos dos jogos do Clube do Remo, aquela campanha da Série A, né, do Clube do Remo, uma excelente campanha. Eu lembro muito bem dessa campanha. Entrevista da Gil Sabiá, né, que foi até um dos artilheiros, se não foi o artilheiro da época. E aí mas a maioria dos jogos eu ouvia pelo rádio, né? Eu me lembro muito bem, por isso que é muito vívido na minha mente a década de 90. Tinha aquelas apostas de repar, né, que um raspava a cabeça do outro aí, quem perdesse o clássico ou as finais do Parazão. Eu não me recordo se era o Dinho ou se já era o Paulo Cacheado. Mas acho que pela idade do Paulo, acho que era ele ou se era outro setorista tanto da Mucura quanto do Clube do Remo, não me lembro. Não, confesso a vocês. Mas quem lembrar desse tempo lembra, né? E aí ele ficou falando sobre aquilo, eu fiquei, mas eu não passei por isso. Eu, quando eu aprendi a torcer pro Clube do Remo, meu pai me levou pro estádio e ele era torcedor do Clube do Remo, ávido. Inclusive, ele nunca se tatuou, né, para dar o bom exemplo que ele era daquele tempo, né, que Deus o tenha. Inclusive, é aqui a foto dele. É, e ele falava, né, ele era muito apaixonado pelo Clube do Remo. Ele dizia, eu tinha vontade de fazer um símbolo do Clube do Remo no meu peito, mas nunca fiz porque eu queria dar o bom exemplo. E no final, a gente tudo se tatuou, né, eu, meus irmãos, tudo tem tatuagem, né. Aí muitas das vezes você deixa de fazer alguma coisa tentando dar um bom exemplo. Já serve de bom exemplo isso aí também. E aí eu fiquei pensando, eu digo, mas rapaz, não tinha isso. Eu tenho simpatia por outros clubes, tenho, gente. Meu pai também tinha. Mas nunca nós ficamos naquele negócio de dizer, não é porque tu tem simpatia por outro clube que tu deixou de amar o clube do Remo. Não, porque tu tem que ser só clube do Remo. Tu tem que ser só Tuna, tu tem que ser só. Eu acho que a vida ela é feita de ambas amplitudes, né? Que a gente, se você é amante da bela arte, como eu gosto do futebol, gente, eu sempre gostei do futebol. Eu nunca fui um exímio jogador, né? Mas eu sempre gostei, gosto do conhecimento tático. Sempre gostei de também não faltar com a minha verdade, né? Ou com a verdade que se tenha cabimento na nossa realidade. Então eu sempre esteve pensando ali, não cabe. Não, porque teve esse movimento que tem no Nordeste, né? O Nordeste, alguns chamam o Nordeste uma vergonha.
porque tem esse movimento lá contra, justamente, muitos nordestinos torcem para o time do Sul, mas torcem para os seus times de lá. Torce para o Sport, torce Fortaleza, Ceará, assim como nós torcemos aqui. Nós torcemos para dois aqui e o café com leite era a tuna. Mas tem determinadas regiões que torcem para os seus times, como Marabá, essas coisas assim. Mas ninguém é obrigado também de deixar de torcer para o clube do Remo, né? E até porque no Pará também nós temos duas distinções, né? Como vocês sabem, é o clube do Remo e Mucura. Então eu não vejo, porque foi o fulano de tal que era culpado que não transmitia. E também os times, aí ele até cita os times agora ele até cita o Fortaleza e o Ceará, cresceram, então aí a juventude já vai se agradando de torcer só para eles, porque também não vira só um saco de pancada, ninguém é sadomasoquista de querer viver só apanhando. É essa a nossa noção que talvez bata no ponto da gente dizer ao torcedor: o que está acontecendo? Quer dizer que você não pode torcer para um time menor porque ele tem menor capacidade de ter dinheiro, mas ele não pode surgir com empenho. Tu não pode ter aquela paixão unitária por aquele time, ou tu não pode também gostar de outros clubes. É uma bobagem, gente. É uma bobagem. Mas é uma bobagem interessante pra gente ver como essa juventude vem se portando, né? Não que a gente não seja um jovem, né, gente? Já estão aí na casa dos 40, mas não é interessante, gente? Eu acho que qualquer um que acompanha nosso canal aqui talvez se pergunte o que passa na cabeça deles, né? Ou de alguns, né? Eu fiquei olhando, aí eu digo, não, isso não merece ficar na intercalada da gente não poder comentar, gente. Não existe isso. Você torce para quem você quiser. Você tem um clube do coração. Mas se você gosta de ver o Flamengo jogar, que você vai ver o Flamengo jogar. É por isso que às vezes a gente se depara com a indignação. Porque se botar o ingresso a 400 para ver o jogo do Flamengo, os caras vão. Eles querem livre-arbítrio, né, gente? Então eu fiquei olhando, eu digo, não sou. Eu ouvia pelo rádio e me apaixonei, sou apaixonado pelo Clube do Remo até hoje. Essa homenagem aqui, quando o Clube do Remo conseguiu o acesso do ano de 2021, foi quando eu fiz essa tatuagem aqui, né? E nem por isso eu deixo de assistir outros jogos. Eu gosto. Claro, tem uns clubes que eu gosto mais de assistir, como o jogo do Corinthians. O próprio Botafogo, quando estava naquele levante, eu gosto de assistir. Barcelona, quem não gosta? Né, o campeonato europeu. Aí por causa disso você... simpatizei com o Barcelona, eu sou misto, então não sou digno de vestir a camisa do Clube do Remo ou coisa e tal. Gente, é uma bobagem, né? Galera, pra gente ir encerrando o nosso vídeo, saiu a situação do Ivan Ovarino, né? Um dos jogadores que saiu agora foi para o Amazonas por empréstimo, né? Como vocês sabem, o seu vínculo com o Clube do Remo vai até o final do ano de 2026. Então ele foi para o Amazonas aí, porque aqui no Clube do Remo não está tendo vez. E o Clube do Remo que continua se reforçando, é claro. Como vocês sabem, tem 3 jogadores que chegaram, né? E um que pode fazer a sua estreia já nesse jogo. Mas também já se encontram nos seus clubes agora Adailton e o Maxwell. O Maxwell que agradeceu muito ao Clube do Remo, viu suas despedidas nas redes sociais e já está no seu clube agora lá. E o Maxwell que ficou com aquela situação. Foi 1 milhão, foi 2, um afirma que foi 1 milhão. Aquele ponto chave que eu sempre trago para vocês. É muita informação e ao mesmo tempo desinformante. Por quê, gente? O Clube do Remo, ele nunca abre nenhum clube abre a negociação do quanto foi. A gente vai deduzindo como aquela situação do transfer market. Inclusive eu até ouvi agora na Rádio Clube, ou no dia de ontem, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Quando falam que o Clube do Remo é a segunda folha salarial, o Paulo Cacheado fala assim: você acredita que o Clube do Remo tá com a folha maior do que a do Goiás, do que a do Criciúma, do que a do Atlético Goianiense? Né? Aí ele diz, aí o Castilho, aí ele diz assim: mas já saiu aí na internet. Mas eu falei para você, gente, lá ele não, o transfer market, ele não diz, ele diz que é deduções. Ele soma que, olha, fulano de tal, talvez seja isso e, digamos, pelo aqui e tal, vai puxar os assuntos, mas não é certo. Não é de certeza. Por que insistir nesse assunto? Assim como eu tenho que insistir aqui.
Porque esse assunto ele gera outro assunto. Ele gera o assunto de dizer, porque para a juventude também, quem tem o maior poder aquisitivo, o maior poder do dinheiro, é quem tem que estar sendo campeão. Então, é quem tem que estar todo o tempo à frente. Então, para nossa juventude, ela olha para cima, ela vê o rico, ele tem porque está lá, porque ele é rico. Isso causa até uma situação de diminuição, né, gente? Se vocês verificarem essa situação. E é interessante, cara. Sabe, é interessante, é por isso que eu acho interessante o futebol, porque ele leva a gente a esses destinos, né? Então saiu, aí tiveram outra situação com a situação do Maxwell. Ah, porque não foi só isso, porque a diretoria não vai revelar, mas foi 2 milhões, porque eu sei. Ah, mas o Abner falou que foi 300 mil. Aí o outro foi... Quer dizer, você fica nesse desencontro, futebol não se fala nada, e ficam nessas picuinhas, né, gente? É interessante, foram 2 assuntos que eu vi que foi muito interessante para trazer para vocês, tá? Olha, gente, passando sobre os atletas que o Clube do Remo possui no momento, com a saída do Alvaíno diminui para 35 a quantidade de atletas, né? Como vocês sabem, nós temos hoje, para a questão de ataque do Clube do Remo, Pedro Rocha, Maxwell, Pedro Rocha, Viseu, Marrone e Davó, tá? E os que chegaram, são meio atacantes, mas pode colocar como atacante, tem o Janderson, né, o Nicolas Ferreira e o Diogo Hernandes, tá? São mais 3 atacantes aí que se somam 7 atacantes do Clube do Remo. Não contamos o Jades, porque o Jades para mim atua muito no meio, então meios de campo nós temos o Cantígio, o Caio Vinícius, Jaderson, Regis, Pedro Castro, Dodô, Pavani, Natan Camargo, Luan, PH, que é o meio atacante, 10 aí, Daniel Cabral, que ainda continua, e Madison, né? Esses 2 com permanências com prazo de validade, até porque o Daniel Cabral já encerrou seu empréstimo, ele está aí só procurando que o Clube do Remo localize algum time melhor para ele. E o Madison eu não sei, né, cara? Essa indicação do Madison é a indicação tanto dele quanto do Regis Daniel Paulista, tá? Essas são contas do Daniel Paulista. E indo para o setor mais defensivo, nós temos ali os laterais, Nathan Santos, uma excelente aquisição do Clube do Remo, Marcelinho, que está buscando o seu melhor futebol, Pedro Costa, que não disse a que veio, tá? Alan Rodrigues, também está buscando o seu melhor futebol, e o Sábio, que tem que se reencontrar novamente, né? Tá? No setor da zaga nós temos hoje, gente, Camutanga, Reinaldo, 2 excelentes jogadores, Kaique, que parecia que ia, mas não foi, Cauã, que ainda não fez sua estreia, tá? Rafael Castro, que uma hora vai embora, outra hora não vai, mas está aí ainda no Clube do Remo, Klaus, né? E também o Tassano, né? Que chegou agora, né? Então são cerca de 2, 4, 6, 7 zagueiros, tá? No Clube do Remo. O Alvarino, como vai embora, já não conta mais, né, gente? Tá? Goleiros, nós temos 2 da base treinando, que é o Alexandre, que voltou daquela situação que estava lá fazendo uma transição. Eu me esqueci o nome que se dá melhor para isso, lá no time do Bahia, né? E o João. Também temos os titulares aí, né? O Léo Lang, o Marcelo Rangel, Léo Lang e Igor Vinhas. Igor Vinhas, que é o segundo goleiro do Clube do Remo, tá? Gente, esse é o time do Clube do Remo. Passado a vocês, temos 33, 34 atletas, aqueles que já foram aproveitados e aqueles que ainda nem estrearam. Dentre esses atletas, se nós formos somar hoje a gestão Braz, porque nós estamos numa transição, a gestão Braz, ela trouxe o Marrone, ela trouxe o Cantígio, ela trouxe Diego Hernandes, que não estreou, ela trouxe o Nicolas Ferreira, né? Ela trouxe o Natan Camargo, ela trouxe o Freitas, ela trouxe o Nathan Santos, Kaique, Cauã, tá? E o Tassano. São 11 jogadores na gestão já do Marcos Braz. Então nós vemos que tem um certo equilíbrio e às vezes a gente fica até dizendo, o Ricardo está em transição, como o próprio Arnold comentou, está em transição, é período de transição do Clube do Remo, talvez seja essa transição de uma nova maneira, até porque o Braz ele toma mais frente das coisas do que o próprio nosso ex-executivo, Papelim, e ele aparece muito mais, então, mas ele mostra trabalho também. Então talvez seja essa transição que os jogadores, alguns estão aceitando e outros não estão
aceitando tão bem assim. Mas é uma questão de tempo, da gente saber que resposta vai vir. Hoje nós temos 11 atletas dele, trazido por eles diretamente, pelo Marcos Braz, e nós vamos aguardar o que vem por aí. Até porque o Clube do Remo precisa dar uma resposta ao seu torcedor, né? Falando em torcedor, inclusive o próximo jogo sendo contra o América Mineiro, que vem naquele marasmo, inclusive ainda se encontra sem treinador, e ele vai fazer um jogo de portões abertos aos seus torcedores, né, gente? E para o setor visitante está cerca de R$ 30 o ingresso. É uma situação que está desesperadora para ele, e eu espero que o Clube do Remo mude aquela retórica que sempre vem vem em comum, né, para o Clube do Remo, que é a retórica de o Clube do Remo dá mole, essas coisas mais dentro de contra times que estão ali abaixo do setor da tabela, tá, gente? Fato é, gente, que o Clube do Remo segue no mercado, todo mundo cita um 9, inclusive saiu o nome do Igor Telly, né? Não, Thiago Marques, de 37 anos. Vê, gente, se trouxer pra cá é pra fazer raiva pra torcida. 3 jogos é raiva. Pode esperar, tá? Fato é que o Clube do Remo está no mercado na busca de um tão querido 9. Eu só quero um jogador que chute a gol, se movimente mais ali na frente e consiga segurar a situação de defensiva do time adversário. De logo mais, o Clube do Remo ainda faz um treinamento hoje na quarta, treina na quinta-feira e viaja na sexta, gente. Então nós estamos acompanhando de perto, né? No próximo vídeo nós vamos trazer como joga o Coelho, quais os pontos fracos e os pontos fortes. Eu espero que os jogadores do Clube do Remo comecem também a assimilar o que a gente pede, até porque estão em dia, estão recebendo muito bem, a folha de 4 milhões, né? Não é isso, gente, mas é quase isso, tá? Não, eu creio que passa de 3 milhões a folha do Clube do Remo, assim, com tranquilidade. Mas não é a segunda maior. No Atlético Goianiense meteu foi dinheiro pra caramba aí, tá, gente? Mas é aquilo, gente. A gente se dá com fatos e com fatos a gente vai mostrando a vocês o trabalho aí, para dando uma perspectiva também, como eu falo para vocês. A nossa perspectiva aqui não é gerar notícia, é comentar e analisar em cima da notícia para dar para você uma outra opção também, porque, digamos, eu tenho a minha opção de cabeça, aí uma outra opção pode corroborar com a minha, ou pode ser contrária à minha, e é assim que a gente vai trabalhando. Forte abraço a todos, um dia abençoado de trabalho aí, né, meus amigos? E nós estamos juntos aí. Valeu!